Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Este é o nosso encontro. O Evangelho de hoje ensina em mais um dia que Deus nos concede a graça de escutarmos a sua palavra, de meditarmos a sua palavra. Essa palavra que quando a gente permite, ela transforma as nossas vidas. Eu queria te convidar a permanecer comigo aqui todos os dias. Você que já está há muito tempo, você que está chegando hoje, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu peço sempre que vocês possam me ajudar a evangelizar. Então, quando você curte, quando você comenta, quando você compartilha esse vídeo, você está me ajudando a cumprir essa missão que Deus me deu há mais de 2 anos. E que hoje eu estou aqui, graças a Ele, mais um dia, cumprindo essa missão de com vocês meditar a palavra do Senhor. Já toma aí a sua Bíblia e abre lá em Marcos capítulo 6, do versículo 34 até o versículo 44. Marcos capítulo 6, do versículo 34 até o versículo 44, que diz assim: Naquele tempo, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos, comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: Dá-lhe vós mesmos de comer. Os discípulos perguntaram: Queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar-lhes de comer? Jesus perguntou: Quantos pães tens? E de ver. Eles foram e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupos. E todos se sentaram, formando grupos de 100 e de 50 pessoas. Depois Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando aos discípulos para que os distribuíssem. Dividiu entre todos também os 2 peixes. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e também dos peixes. O número dos que comeram os 5 pães eram de 5.000 homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, hoje nós escutamos esse texto bíblico tão conhecido, o Evangelho da multiplicação dos pães. Alguns evangelistas colocam um detalhe a mais, um detalhe a menos, mas o certo é que Jesus viu uma grande multidão e a sua primeira postura foi não de um revolucionário político, de querer dar logo de comer para as pessoas. Ele primeiro sentiu compaixão. Não foi dó, não foi pena, foi compaixão. Porque eles estavam como ovelhas sem pastor. Compaixão não é o mesmo que dó ou pena. Compaixão é paixão com. Eu me envolvo com a tua dor. Eu começo a sentir como você. Eu me compadeço. Ou seja, eu me movo, eu vou me mover em sua direção. Eu preciso fazer algo por ti. E Jesus, ele sentiu compaixão. E depois de sentir compaixão, é interessante que quando eu estava
refletir nesse texto para poder explicar para vocês, é muito interessante que Jesus, quando diz que Jesus sentiu compaixão, o que ele fez? Ele começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. A primeira fome que nós temos, meu povo, é a fome de palavras que alimentam a nossa alma. Esses dias eu fiquei muito sentido, e estou ainda muito sentido, muito comovido, porque o meu ex-terapeuta, que me acompanhou durante mais de 2 anos e meio, semanalmente, ele faleceu. E eu me senti órfão, confesso para vocês. Porque sabe aquela pessoa que tem o poder de garimpar em meio aos cascalhos, em meio a tanta areia, em tanta pedra, ele vai lá e colhe, ele garimpa o que há de mais precioso em ti, o que há de mais valioso em ti. Assim era, e dentro do meu coração é o Dr. Mário na minha vida. Para quem não sabe, eu tinha alguns escritos já prontos. Eu tinha muita vontade de publicar um livro, mas eu não tinha coragem, eu não tinha forças assim. E uma vez eu partilhei isso na terapia com ele, que eu tinha muita vontade de lançar um livro, mas não tinha coragem. E ele disse, mas por quê? Eu falei, não, já tem muito autor, já tem muito livro. Eu achava que isso podia ser uma vaidade espiritual, enfim. E ele falou, Wilter, quando a gente vai na feira, a gente só encontra tomate? Eu falei, não. Mas se não tiver tomate, vai fazer falta? Eu, vai. Aí ele falou, então pronto. E aí eu entendi o que ele queria me dizer. E eu publiquei o livro, meu primeiro livro, Caminhos de Reconciliação. Ele fez uma fala nas primeiras páginas ali. E esse livro ficou em terceiro lugar da lista dos mais vendidos do Brasil. E dentre isso, há muitas outras coisas que esse meu amigo, esse meu terapeuta, esse meu pai, eu posso dizer assim, representa para mim. Ele alimentava a minha alma com palavras simples, sábias e profundas. Veja que as pessoas estavam abatidas e desanimadas. Mas não era somente fome de pão material. Era fome de pão espiritual. Depois Jesus trata de alimentar o corpo, mas antes ele alimenta a alma. E foi aqui que eu centrei a minha atenção no Evangelho de hoje. Como nós precisamos, meu povo, de pessoas que com a força do seu exemplo, que com a força da sua dedicação, do seu zelo pela palavra de Deus, sejam capazes de alimentar a nossa alma. E eu não falo aqui só de padres, bispos, papa, pastores, teólogos, não. Pode ser um terapeuta, pode ser um professor, pode ser alguém que tem um papel de ensinar de alguma forma, mas alguém que seja capaz de despertar em nós vida. Alguém que seja capaz de despertar em nós esperança. Alguém que seja capaz de garimpar em nós o que há de melhor e conseguir trazer isso para fora. Eu confesso para vocês que
eu quero, assim, pessoas perto de mim. Pessoas que consigam conseguir tirar de mim o que há de melhor. Porque perceber os erros da gente é muito fácil. Mas perceber o que existe de bom na gente e valorizar isso e nos fazer acreditar nisso são poucos. São poucas pessoas. E Jesus, ele fez isso com as pessoas. Ele deu primeiramente o pão da palavra. As pessoas estavam com sede e com fome da palavra. Antes de querer alimentar o corpo, alimente a alma. Às vezes os nossos irmãos de rua, você pode até não ter algo material para dar para eles. Um pão, um lanche, um almoço, uma marmita, uma cesta básica, que é importante fazer isso também. Mas olha para ele. Olha no olho. Conversa com ele. Trata ele como gente. Pergunta o nome. Mostra interesse. Porque assim também nós estamos alimentando a autoestima, alimentando a dignidade, que às vezes já foi perdida há tanto tempo. Esses nossos irmãos, essas nossas irmãs, que estão nas casas de recuperação, nas penitenciárias, nos abrigos, nas ruas, eles têm fome, não somente fome de pão material. Eu já fiz essa experiência muitas vezes. Eles têm fome de o pão da palavra. O pão da palavra. Eu me lembro de uma experiência muito bonita, muito profunda que eu vivi quando eu trabalhava na Fazenda da Esperança, que eu ia para lá e eu não levava logo todo mundo para a capela. Primeiro eu ia lá jogar futebol com eles, tomar banho de rio, conversar, brincar, tomar um café. Depois eu ia presidir a missa para eles. E como eles se sentiam felizes. Primeiro ali, o alimento da palavra, da presença, do carinho, do respeito, da dignidade. E aí, o pão espiritual da Eucaristia, que alimenta a alma plenamente. O pão da palavra que era anunciado na missa. E depois, o nosso almoço. Gente, que nós possamos ser essas pessoas que dão o alimento, não somente o alimento material, mas também o alimento espiritual, o alimento da palavra de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe, Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo, Deus do céu, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser.